A Assembleia Legislativa imposta deputados da 19ª legislatura e elege nova mesa diretora nesta sexta-feira. Governo do Estado e Ministério Público Estadual alinham estratégias que facilitam o acesso às informações na Suzano. Justiça Federal determina a convocação de aprovados em concurso da FUNAI no Amazonas. Eduardo Braga será líder do MDB no Senado. Todos os olhos voltados a Brasília. Tomam posse hoje os 513 deputados federais e 81 senadores eleitos em outubro passado. No fim da tarde, as duas casas escolhem seus novos presidentes para os próximos 2 anos. Sobe para 110 o número de mortos em Brumadinho. Há 238 desaparecidos. Parentes e amigos de vítimas lotam igreja em missa de 7º dia. Onda de frio extremo deixa mortos, atrasa voos e fecha escolas nos Estados Unidos. Guaidó denuncia intimidação das forças de segurança contra sua família. Embaixada brasileira na Alemanha é alvo de ataques na madrugada de hoje que pode ter motivação política. Fluminense anuncia a contratação de Paulo Henrique Ganso. Homem executado em frente da própria casa no Tancredo Neves. É o Jornal da Manhã que começa agora. O dia hoje fica encoberto nublado com pancadas de chuva, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia. O Clima Tempo fala que é de 80% a probabilidade de chover 29 milímetros com temperatura máxima de 30 graus. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, 89% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É sexta-feira, 1º de fevereiro. Faltam 333 dias para terminar 2019. Dia de Santa Veridiana. Também é o dia do publicitário. Na mitologia celta, era o dia de Brígide, uma das faces de Danu, deusa da sabedoria e da luz. O Rio Negro fechou janeiro subindo mais 3 centímetros. Seu nível em relação ao mar era ontem de 24 metros e 32 centímetros. Datas e fatos. Registros da história. 1814, erupção do vulcão Maiô nas Filipinas mata cerca de 1.200 pessoas. Foi a mais devastadora erupção deste vulcão. 1918, República Soviética adota o calendário gregoriano. 1942, Voz da América. O Serviço Oficial de Radiodifusão Internacional, financiado pelo governo dos Estados Unidos, começa a transmitir programas voltados para áreas controladas pelas potências do eixo. 1952, inaugurado o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. 1974, incêndio no edifício Joelma, de 25 andares em São Paulo, mata 189 pessoas e fere 293. 2003, ônibus espacial Columbia desintegra-se durante a reentrada na missão STS-107 na atmosfera terrestre, matando todos os 7 astronautas a bordo. 5 horas e 50 minutos. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. Durante a Operação Pilar 1, o Departamento Estadual de Trânsito realizou na manhã de ontem ação de fiscalização nos bairros Cidade de Deus, Mutirão e Novo Israel, todos na zona norte de Manaus. Ao todo, 68 veículos foram removidos, sendo 16 carros e 52 motocicletas, além de 221 autos de infração emitidos contra condutores por diversas irregularidades. Roberto Peregrini, o Jornal da Manhã já antecipava ontem esta operação e informava em primeira mão, e muita gente foi presa. Bom dia. Muita gente foi presa. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. É verdade, Paulo, uma grande operação aconteceu na zona norte de Manaus e logo depois, Paulo, essa operação se estendeu também, mas dentro da zona leste ainda, para um dos bairros onde nós noticiamos aí um grande número, não, Paulo, de ocorrências, que é o bairro Viver Melhor, né? Lá no... Temos problemas aí com a telefonia e queremos interagir com os nossos ouvintes. Lá de Florianópolis, a Régia está dizendo que está acompanhando, a Eliana está dizendo que está acompanhando o Jornal da Manhã. E queremos também interagir com a nossa ouvinte Maria Helena Ramos, que mora no bairro de Adrianópolis. Daqui a pouco retomaremos o contato com Roberto Pellegrini. A terceira operação Manaus Mais Limpa, realizada nesta quinta-feira, retirou das zonas oeste e centro-oeste da capital mais 131 engenhos publicitários irregulares
como faixas, galhardetes, lambe-lambes e cavaletes, promovendo uma nova rodada de despoluição visual. As apreensões de material ocorreram entre os bairros do São Jorge e Ponta Negra, ambos na Zona Oeste, e no Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste, pelas avenidas Jacira Reis, Teomário Pinto, Pedro Teixeira e Coronel Jorge Teixeira. Agora sim, vamos retomar o contato com Alberto Pellegrini. Pellegrini, falávamos das operações realizadas ontem. Pois é, Paulo Guerra, aí foi com grande sucesso, né? A operação aí que prendeu aí muita gente, apreendeu também droga e trouxe aquela sensação de segurança para os moradores da zona norte da cidade, uma das áreas mais atingidas aí pelas ondas de violência. Pois é, e vamos esperar que outras operações desse tipo sejam realizadas, que se volte a fazer, repasse nos bairros esse tipo de operação, Pellegrini. É o que a Secretaria de Segurança promete, não, Paulo? Depois da Zona Sul, já estivemos agora também na Zona Norte da cidade e a Secretaria de Segurança promete, né, passar por todas as zonas da cidade com esse tipo de operação, que combate principalmente o tráfico de drogas e a prevenção e prisão também de homicidas. Pellegrini, tivemos apenas uma morte nas últimas 18 horas em Manaus, é isso? Pois é, Paulo, só uma morte, né? Sim, foi lá no bairro Tancredo Neves, quando o homem foi assassinado na frente da própria casa onde ele morava, Paulo Guerra. Foram vários tiros, ele estava na frente da casa dele quando foi atingido pelos disparos. Pois é, e não é que não tenha morrido ninguém, muita gente morreu, mas por violência apenas esse registro, felizmente, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, por violência, por homicídio, esse foi o único registro que tivemos no Instituto Médico Legal. Agora, nos prontos-socorros da cidade não param de chegar pessoas que foram vítimas de facadas e foram também agredidas, Pellegrini. Paulo, aí sim, aí a movimentação é das maiores, como a gente vem noticiando, não, Paulo? Muita gente sendo ferida aí por faca, por tiro, por pauladas, né? Por todo tipo de agressão física. Isso vem acontecendo muito, Paulo. Pronto-socorro aí completamente lotado, as enfermarias, né? O setor de trauma também completamente lotado com esse tipo de situação. Marca, inclusive, pelos corredores das unidades de saúde. Alberto Pellegrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. O tempo, como é que está, Pellegrini, onde você se encontra? Nublado, Paulo Guerra, tempo bastante nublado nesse momento. Nós estamos na Torquato Tapajós, proximidade da entrada do aeroporto, Paulo Guerra, e aqui está bem nublado, nuvens escuras, aquele ventinho bem frio, com possibilidade de chuva aqui, Paulo, para qualquer momento. A visibilidade é boa, né, Pellegrini? É boa sim, Paulo, apesar do tempo nublado, a visibilidade é boa sim, nessas proximidades aqui do aeroporto. Até daqui a pouco. É contigo. Nesse sábado às 20 horas, a Orquestra de Câmara do Amazonas, sob regência do maestro Marcelo de Jesus, vai apresentar um concerto com obras de Mozart, Villa-Lobos, Cláudio Santoro, César Guerra Peixe e Edmundo Villani Cortez. A entrada custa R$60 para a plateia e frisas e é gratuita para os demais assentos nos 3 pavimentos. CEPED anuncia a busca ativa para cadastrar mais de 1 milhão de pessoas com deficiência em todo o estado. A reportagem é de J. Rai. A titular da CEPED, Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viviane Lima, anunciou nesta semana, durante visita a Iranduba, que o órgão vai envidar todos os esforços para identificar e cadastrar 100% do público-alvo das ações da pasta em todo o Amazonas. Aqui na cidade, a secretária visitou a sede da APAI, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, e entregou 16 cartões do passe legal que garante 2 passagens gratuitas por viagem em ônibus rodoviários intermunicipais e, estando os 2 lugares ocupados, 50% de desconto para os demais portadores do documento. Durante o encontro com a secretária de Assistência Social do município, Thelma Viana, a secretária Viviane Lima fechou parceria para cadastrar todas as pessoas com deficiência residentes em Iranduba
Iranduba, que, segundo dados da CEPED, representam 1/4 da população local. O cadastramento será feito no CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social. Viviane Lima disse na entrevista que a missão da CEPED neste momento é encontrar o seu público-alvo em todo o estado e inseri-lo nas políticas da gestão do governador Wilson Lima. O estado do Amazonas hoje tem 1.085.000 pessoas com deficiência e a secretaria foi entregue a mim com 14.000 pessoas cadastradas. Então a secretaria vai ter que realmente encontrar essas pessoas e chamá-los para que outras políticas, para que outros projetos possam surgir em relação a isso. Nós temos questão de cadeira de roda, nós temos kits sociais, nós estamos junto com a Secretaria de Infraestrutura para estar cobrando a questão da acessibilidade. Então a CEPED ela está dentro de todas as outras secretarias. Estamos recebendo a informação de que aconteceu um capotamento em frente ao All Night, na Efigênio Salles. E com isso atrapalhando o trânsito no sentido rótula do Coroado, um carro de cada vez. Uma faixa está interditada, um carro capotado em frente ao All Night, lá na Efigênio Salles, conhecida como Estrada do V8. Temos informações com José Alberto Zegdeg, que está em Manacapuru. Muito bem, Paulo Guerra. Programa de coleta seletiva recolhe quase 22 mil toneladas de resíduos recicláveis. Os catadores de materiais recicláveis são verdadeiros super-heróis urbanos que, em sua atividade de catação, em tempo recorde, já conseguiram retirar quase 22 mil toneladas de resíduos recicláveis gerados nos domicílios da microárea Coaban, o bairro piloto no centro de Manacapuru. Resíduos esses que, sem o devido gerenciamento, poderiam impactar o solo e os nossos rios, ocasionando doenças que são geradas pela disposição inadequada dos resíduos sólidos. O programa de coleta seletiva foi implantado no município há menos de um ano na gestão do prefeito Beto D'Angelo e tem como objetivo estabelecer uma aproximação e integração das associações de catadores com os moradores e busca ainda reduzir a geração de resíduos sólidos urbanos, bem como o volume que são encaminhados ao lixão. Manacapuru é um dos poucos municípios do estado do Amazonas a implantar esse projeto que visa ainda atualizar o sistema de coleta, o reconhecimento e a valorização do trabalho das associações de catadores. A quantidade de lixo jogado na rua de Manacapuru é algo fora do comum e torna-se abusivo essa ação de muitos moradores que, em muitos casos, nem lixeira doméstica têm. O lixo jogado nas ruas causa grandes prejuízos e coloca em risco a vida de muita gente que mora em áreas baixas e alagadiças. Por isso é bom seguir o conselho. Envolva-se em projetos que promovam a inserção social, geração de renda e melhoria da qualidade de vida desses trabalhadores. O maior de todos os erros é não fazer nada por achar que se fez pouco. Então faça tudo o que puder. Não muda, nada muda se você não mudar. Lugar de lixo é na lixeira. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. Depois dos conselhos de José Alberto Zegdeg, 6h06. Consultórios e clínicas oftalmológicas são o foco de uma nova ação de monitoramento estratégico da Vigilância Sanitária da Prefeitura Avisa Manaus. A partir deste mês, estabelecimentos do setor já mapeados serão fiscalizados para verificação do cumprimento das normas e licenciamento sanitário. A ação vai priorizar as clínicas que realizam procedimentos cirúrgicos, as que fazem atendimento pelo Sistema Único de Saúde e as que têm histórico de infrações sanitárias, como explicou a fiscal Eliana Coelho. Ano passado, nós identificamos algumas irregularidades críticas nesses estabelecimentos de oftalmologia. Cada segmento da saúde, a gente faz um monitoramento. Por exemplo, endoscopia, hemodiálise, agência transfusional, enfim. Agora, nós estamos fazendo o monitoramento das clínicas oftalmológicas decorrente de infrações críticas que nós identificamos ano passado. Por isso que faz-se necessário monitoramento para verificar
verificar se essas infrações críticas permanecem ou não. Nós fazemos essas atividades mediante denúncia, mediante nosso planejamento de rotina, uma ação dos órgãos de controle, porque a gente identifica um item crítico, a gente pede adequação, nós damos o prazo, ou então o cumprimento é imediato, porque se o item crítico continuar persistindo, o restabelecimento de paciente está em risco e nós temos que intervir. 6:08. As constantes reclamações de consumidores referentes à demora no atendimento de agências bancárias localizadas na Cidade Nova resultou ontem em uma fiscalização realizada por uma equipe da Ouvidoria e Proteção ao Consumidor Procon Manaus. Durante a ação, apenas uma agência apresentou irregularidades por não cumprir o tempo de atendimento estabelecido pela Lei Municipal número 167/2005, a Lei das Filas. A fiscalização, além de supervisionar se o funcionamento dos bancos está de acordo com as normas da Lei Municipal, também orienta os consumidores sobre seus direitos. Uma invasão foi desarticulada pelos fiscais do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, numa área nas proximidades da Reserva Florestal Adolfo Duque, em uma comunidade chamada de Itaporanga, na zona norte de Manaus. A ação que aconteceu ontem contou com o apoio do Batalhão Ambiental da Polícia Militar e da Delegacia do Meio Ambiente e da Polícia Civil, comandada pela delegada Carla Biagi. Durante a ação, os fiscais do IPAAM identificaram a devastação do terreno, que já estava com lotes demarcados para a futura moradia de 107 lotes. Além da retirada de madeiras para a construção de barracos, foi constatada a prática de caça de animais silvestres dentro da reserva, informou o presidente do IPAAM, Juliano Valente. 6:09 em Manaus. Após a Justiça Federal determinar no âmbito de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal no Amazonas a convocação de aprovados excedentes em concurso público realizado em 2016, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, divulgou no Diário Oficial da União a nomeação em caráter efetivo de 79 candidatos classificados no cargo de indigenista especializado classe A padrão 1. A portaria número 98 de 29 de janeiro de 2019, publicada ontem no Diário Oficial da União, também define a lotação dos nomeados em municípios situados em 14 estados brasileiros, 6 deles da região norte, incluindo o Amazonas. O ônibus do programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas estará em novo local a partir da próxima segunda-feira. De acordo com a coordenação do programa, até o dia 28 de fevereiro, o projeto estará no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte da capital, posicionado na área de estacionamento do Shopping Via Norte, localizado na Avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues. Nesta sexta-feira, o ônibus termina o período de atendimento no bairro Jorge Teixeira, ao lado do Fórum Azarias Menescal, onde esteve desde o início do mês. A equipe do Justiça Itinerante atende a população com orientações e ajuizamento de ações de cobrança de dívidas, danos materiais e morais, direito do consumidor, pensão alimentícia, divórcio e reconhecimento voluntário de paternidade, dentre outros temas. Um dos mais procurados é o divórcio. O senador Eduardo Braga será o novo líder do MDB no Senado Federal. A informação foi divulgada pela agência de notícias Reuters, que cita como fonte o líder interino do partido José Maranhão, da Paraíba. O Braga foi indicado no mesmo encontro realizado na noite de ontem, em que o senador Renan Calheiros foi escolhido para ser o candidato MDBista à presidência da casa. Renan, que concorrerá mais uma vez ao comando da casa, recebeu 7 votos na disputa contra o ex-líder da bancada, Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, que obteve 5 votos. A Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino realiza nesta sexta-feira às 14 horas no Centro de Convenções Vasco Vasques o evento que marca a abertura do ano letivo 2019 nas escolas estaduais. A solenidade será aberta pelo governador Wilson Lima, que juntamente com o titular da SEDUC, Luiz Castro, vão anunciar aos profissionais do magistério os principais eixos e programas da nova política estadual de educação. As aulas nas escolas da rede estadual começam no dia 6 de fevereiro. Antes, nos dias 4 e 5 de fevereiro, os educadores e gestores participam da jornada pedagógica que acontece nas unidades de ensino da rede estadual e terá como tema
educação que transforma o ensino e o aprendizado das competências do século XXI. O objetivo é planejar e implantar uma política pedagógica para o trabalho em sala de aula. Médicos prometem fazer manifestações em todas as unidades de saúde do Amazonas, nas quais prestam serviço na manhã de hoje. O ato, de acordo com a categoria, é uma forma de chamar a atenção para a situação da saúde pública no estado em função dos pagamentos dos profissionais que atuam por meio de cooperativas. A categoria decidiu pelo manifesto em uma reunião na tarde de ontem na sede do Conselho Regional de Medicina, mas não deu detalhe de que forma isso seria feito e descartou uma paralisação dos serviços. O governador Wilson Lima e seu vice Carlos Almeida reuniram-se ontem à tarde com a procuradora-geral do Ministério Público Estadual, Leda Mara de Nascimento Albuquerque, para alinhar a relação entre a Secretaria de Estado de Saúde e o órgão de controle. Na reunião na sede do governo, que contou ainda com a presença de um grupo de promotores do Ministério Público do Estado e do Ministério Público Federal, que atuam na área de saúde, foram estabelecidos os canais de comunicação para facilitar o trabalho dos órgãos de controle e o acesso às informações da Secretaria. Os deputados eleitos para a 19ª legislatura da Assembleia Legislativa serão empossados hoje às 10 horas da manhã em sessão no plenário Rui Araújo. A sessão de posse vai ser comandada pelo deputado mais idoso, no caso, o deputado Belarmino Lins, do PP. O mandato dos 24 novos deputados da 19ª legislatura é de 4 anos e vai de 1º de fevereiro deste ano a 31 de janeiro de 2023. Caberá a Belarmino Lins indicar um deputado para secretariar os trabalhos. Em seguida vai ser lida a relação dos 24 deputados que vão tomar posse. Após a leitura, os deputados vão ser chamados nominalmente para ratificar o compromisso, confirmando assim o prometo e assinar o termo de posse. Em seguida, o presidente da sessão declara os deputados empossados, efetuando a coleta de assinatura do termo de posse e instalação da 19ª legislatura. Na sequência, convoca os parlamentares para a segunda reunião preparatória que elegerá o novo presidente e os membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa para o biênio 2019-2020. A eleição vai escolher o presidente e os outros integrantes da mesa diretora, primeiro, segundo e terceiro vice-presidente, secretário-geral, primeiro, segundo e terceiro secretários, além do ouvidor e do corregedor. Antes do encerramento da reunião destinada à eleição da mesa diretora, o presidente que estiver no comando dos trabalhos faculta a palavra por 10 minutos ao presidente eleito e, a seguir, convoca os deputados para a solenidade de abertura dos trabalhos da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, que será na próxima terça-feira, dia 5, às 10 horas da manhã, com a mensagem do governador Wilson Lima. E quem são os deputados que assumem hoje? Abdallah Habib Frache Júnior, do Podemos. Adjunto Rodrigues Afonso, do PDT. Álvaro João Camelo da Mata, do PP. Alcimar Maciel Ferreira, do PR. Alessandra Campelo da Silva, do MDB. Belarmino Lins de Albuquerque, do PP. Carlos Eduardo Bessa de Sá, o Carlinhos Bessa, do PV. Dermilson Carvalho das Chagas, do PP. Fausto Vieira dos Santos Júnior, do PV. Francisco do Nascimento Gomes, o Dr. Gomes, do PRP. Joana Dark dos Santos Cordeiro, do PR. João Luiz Almeida da Silva, do PRP. José Augusto Ferraz de Lima, do Democrata. José Cláudio de Souza Neto, do PSD. Luiz Felipe Silva de Souza, do PHS. Luiz Ricardo Saldanha Nicolau, do PSD. Maiara Monique Figueiredo Pinheiro, doutora Maiara, do PP. Maurício Wilker de Azevedo Barreto, do PHS. Péricles Rodrigues do Nascimento, o delegado Péricles, do PSL. Roberto Maia Cidade Filho, do PV. Saulo Velame Viana, do PPS. Serafim Fernandes Corrêa, do PSB. Sinésio da Silva Campos, do PT. Terezinha Ruiz de Oliveira, do PSDB. Quem está acompanhando o Jornal da Manhã, na Lagoa dos Bois, lá no Ceará, o Franklin Silva Freitas e Ricardo, Tiago e Alex, que estão ouvindo o Jornal da Manhã aqui pertinho, lá no Japão. Eles são da Yamaha, aqui de Manaus. Polícia. Alberto Pellegrini, ainda há pouco aconteceu um capotamento na Efigênio Salles, em frente ao Night, e atrapalhando o trânsito no local, no sentido Rótula do Coroado, que chamam de Bola. Fale, Pellegrini. É verdade, Paulo, foi em frente ao All Night, o capotamento que aconteceu agora há pouco. Paulo, já está atrapalhando bastante o trânsito, é no sentido de quem vai da rotatória do Coroado rumo ao Amazonas Shopping. Para quem está dirigindo nessa área, todo cuidado é pouco, já tem Manaus Trans na área, viatura da Polícia Militar também já está presente no local, Paulo Guerra, e falta verificar ainda em relação a feridos, Paulo. Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade?
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Polícia Militar fazendo grande trabalho na cidade. Ontem, na operação em que nós já divulgávamos ontem desde o começo do Jornal da Manhã, depois do programa do Valdir Corrêa também, Operação Pilar trouxe bons resultados para os moradores da zona norte de Manaus. Bandidos presos, drogas apreendidas. A Polícia Militar esteve no local numa operação conjunta com a Polícia Civil e a movimentação foi das maiores na área da zona norte da cidade. Pronto socorro 28 de agosto. No 28 de agosto, uma pessoa deu uma entrada, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vítima de acidente de trânsito. Uma colisão entre dois veículos ocorrido na Avenida Camapuã, já no cruzamento com a rotatória do bairro Jorge Teixeira. A movimentação foi bem intensa no local, por volta de 21 horas, as pessoas acudindo quem estava precisando de ajuda e logo foram levados ao pronto-socorro. No pronto-socorro João Lúcio, movimentação das mais tranquilas durante a noite e madrugada. Apenas um atendimento por violência, uma pessoa que foi barbaramente agredida a murros, chutes, socos, pontapés e um dolorido rabo de arraia. Ele deu a entrada, era por volta de 19h30. Pronto socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade, 21h30. Olha a faca, olha a morte. Um homem de 23 anos de idade foi barbaramente esfaqueado na área do bairro Cidade de Deus. As primeiras informações dão conta de que trata-se de um desentendimento antigo. Havia uma rixa entre dois homens e ontem eles se encontraram casualmente pela rua. Um deles estava armado e desferiu apenas um golpe de faca. Entretanto, foi uma facada que atingiu os órgãos do abdômen da vítima. Ele ficou com a bobozada para fora, com as vísceras expostas e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Ao chegar naquela unidade de saúde, os profissionais da vida os atenderam e os médicos, os técnicos em enfermagem, os enfermeiros atenderam muito bem esse homem que, se não é esse atendimento, já teria partido desta para pior. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um corpo foi encontrado na área do Careiro Castanho. Não foi identificado até o presente momento. Já estava em avançado estado de decomposição. Não se sabe ainda quem matou esse homem. Ele tinha várias perfurações por arma branca espalhadas pelo corpo. Noite de ontem, tudo parecia tranquilo no bairro Tancredo Neves, quando o homem foi assassinado a tiros, e tudo aconteceu assim. Noite de ontem, a maioria das pessoas estavam assistindo, as pessoas assistiam a novela e mais uma vez a Luz estava tentando descobrir por que o Gabriel lhe abandonou. O gato, o Leon, estava sendo acariciado pela Luz. Nesse mesmo momento, um homem era assassinado com 1, 2, 3, 6 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos
e morreu. Morreu na bala, morreu a tiros lá no bairro Tancredo Neves. Conversava com Hamilton Cabral agora pela madrugada, ele já me perguntava sobre as minhas pautas, eu dizia: Hamilton, o homem levou 6 tiros lá no Tancredo Neves. O Hamilton Cabral: como é que escapa com 6 tiros? É que o Hamilton Cabral fala fino durante a madrugada. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Paulo Guerra interagindo com os nossos ouvintes. Um abraço pro Almir lá do Arapapá. Amanhã na comunidade do Arapapá, Paulo Guerra, haverá um grande evento e o Almir está convidando todos da difusora a se fazerem presentes lá no Arapapá, lá na comunidade do Jandira. Seu Maturino, ele tem, Paulo Guerra, lá no Jandira, uma boca de ferro, e ele retransmite todos os dias o nosso noticioso. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. O início da temporada expôs uma encruzilhada do Flamengo. O clube acumula bons públicos como mandante, mas junto de prejuízos. O contrato com o Maracanã, aliado à política de ingressos mais em conta, tem rendido quase nada aos cofres rubro-negros, como os de 13,6 mil da estreia no Carioca, equivalente a 1,2% da renda contra o Bangu. Isso quando o saldo não fica no vermelho, como os mais de 200 mil negativos do último jogo diante do Boa Vista. De certa forma, o Flamengo está de mãos atadas devido ao contrato assinado em 2018, com duração até dezembro de 2020, e que exige um número mínimo de 25 jogos por ano. A multa rescisória é de 6 milhões, mas usá-la não está nos planos, até pela falta de soluções imediatas. A diretoria negocia para tentar abaixar os custos operacionais. O primeiro diagnóstico da atual gestão é que a despesa com o quadro móvel é muito cara. Gastos envolvendo segurança, ambulâncias, luz, recepção e outras empresas terceirizadas já chegam a cerca de 350 mil reais. O Fluminense anunciou em suas redes sociais a contratação do meia Paulo Henrique Ganso. O jogador de 29 anos rescindiu o contrato com o Sevilha da Espanha, ficando livre para assinar com o tricolor. O novo vínculo acertado é de 5 anos. O Botafogo mais uma vez não mostrou um bom futebol e foi derrotado por 1-0 pelo Resende nesta quinta-feira no Newton Santos. Com resultados, alvinegros permanecem na lanterna do grupo C da Taça Guanabara com apenas 1 ponto e sem chance de classificação para as semifinais. No outro jogo do Cariocão, o Bangu venceu a Cabo Friense por 1-0. Outros resultados pelo Brasil. No Campeonato Paulista, Bragantino 1, Santos 4. São Bento 1, São Caetano também 1. Novo Horizontino, Botafogo de novo. Novo Horizontino 1, Botafogo 0. Esse Botafogo é lá de São Paulo. Campeonato Gaúcho. Grêmio 4, São Luís 0. Campeonato Mineiro, Boa Esporte Clube 2, Cruzeiro também 2. Futebol Internacional. Copa da Itália, Inter 1, Lazio também 1. Copa do Rei da Espanha. Girona 1, Real Madrid 3. Últimas notícias. O principal indicador da Bolsa Brasileira, a B3, fechou em alta nesta quinta-feira. O índice chegou a superar os 98 mil pontos pela primeira vez no melhor momento da sessão. O Ibovespa subiu 0,41% a 97.393 pontos. O dólar fechou em queda. A moeda norte-americana caiu 1,37%, vendida a R$3,6579, o menor valor desde outubro de 2018. Correios anuncia um novo reajuste nas tarifas postais. A correção média autorizada para este ano é de 0,3893% para os serviços nacionais e internacionais. O percentual de trabalhadores que contribuíram para o INSS em 2018 foi o menor em 5 anos. Segundo o IBGE, em 2018, a parcela de pessoas ocupadas que recolhem regularmente para a Previdência Social caiu para 63,5%, patamar mais baixo desde 2013. A ANP autoriza operações da Petrobras para importação de gasolina de aviação. Importações têm sido necessárias diante da parada para manutenção em uma das unidades da refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, São Paulo, responsável pela produção de gasolina de aviação no Brasil e com capacidade de 5 milhões de litros por mês. A Vale e suas mineradoras e empresas subsidiárias espalharam influência em 25 estados e no Congresso Nacional
ao distribuir por meio de doações oficiais e legalizadas recursos que somaram 82,2 milhões a deputados, senadores, governadores e aos 3 candidatos mais votados à presidência, segundo o levantamento do Estadão Dados. No total, 139 parlamentares estaduais e 101 federais, além de 7 governadores e 10 senadores, foram eleitos em 2014 para a legislatura que se encerra agora, com alguma participação dessas mineradoras em suas campanhas. Conselho da Petrobras aprova o almirante Eduardo Bacelar para a presidência do colegiado. A indicação havia sido feita pelo governo e agora deve passar por Assembleia de Acionistas. Felipe Santa Cruz é eleito presidente da OAB e diz que cobrará a correção da tabela do imposto de renda. Na campanha eleitoral, Bolsonaro defendeu isenção para quem ganha até 5 salários mínimos. Felipe Santa Cruz disse que vai enviar ofício ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Moro prorroga novamente suspensão de concessão de novos registros sindicais. Com uma decisão que valerá até 30 de abril, a suspensão chegará a 10 meses. A concessão de registro foi suspensa pela primeira vez em junho do ano passado, após uma operação da Polícia Federal. 6h36 em Manaus. O líder do PT na Câmara, deputado Paulo Pimenta, PT do Rio Grande do Sul, disse que irá defender em reunião da bancada que os parlamentares da legenda apoiem a candidatura de Marcelo Freixo do PSOL do Rio de Janeiro para a presidência da casa. O PT é atualmente a maior bancada com 56 eleitos. Vamos reunir nossa bancada e depois vamos definir uma posição para a presidência, afirmou Pimenta. Agressões sexuais se multiplicam nas academias militares dos Estados Unidos. Casos reportados aumentaram ao menos 50% nos últimos 2 anos, segundo o informe do Pentágono. Cerca de 12.900 cadetes frequentam escolas das Forças Armadas e em 2018, 747 reportaram ter sido agredidos sexualmente. Líbano forma novo governo após mais de 8 meses de negociações. Novo gabinete tem 30 ministros, entre eles 4 mulheres, e conta com a representação dos principais partidos do país. Nomes foram anunciados pelo ministro Saad Hariri. O presidente Jair Bolsonaro exonerou 3 ministros que também são deputados estaduais para que eles participem da eleição para a escolha da nova presidência da Câmara, que será realizada nesta sexta-feira. A nova legislatura com deputados federais eleitos no último pleito começa hoje. De acordo com a edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União, foram exonerados os ministros Onyx Lorenzoni, do Democrata do Rio Grande do Sul, da Casa Civil, Tereza Cristina, Democrata do Mato Grosso do Sul, da Agricultura, e Osmar Terra, MDB do Rio Grande do Sul, da Cidadania. Os 3 foram reeleitos para um novo mandato na Câmara na eleição de 7 de outubro do ano passado. Eles devem ser reconduzidos a seus ministérios após a eleição. Mourão diz que Brasil pode adotar pequenas sanções contra a Venezuela. O vice-presidente ressaltou que o Brasil não participaria de uma ação direta na Venezuela. Nesta quinta-feira, o Parlamento Europeu reconheceu Juan Guaidó como presidente do país sul-americano. Pequim está mantendo contatos próximos com todas as partes do conflito na Venezuela através de vários canais, afirmou nesta sexta-feira o Ministério das Relações Exteriores da China. Durante a entrevista coletiva diária, o porta-voz da chancelaria chinesa, Zheng Xuan, expressou que a China está preparada para trabalhar com todas as partes e que a cooperação entre ambos os países não deveria ser afetada, independentemente de como evoluir esta situação. Já chega a 21 o balanço de mortos em várias regiões dos Estados Unidos devido às baixas temperaturas que atingiram menos 30 graus e sensação térmica de 50 graus centígrados menos. As autoridades pediram para a população evitar sair às ruas, pois 5 minutos no ar livre são suficientes para provocar um congelamento. Entre as vítimas há um jovem estudante da Universidade de Iowa encontrado morto fora de sua casa em Detroit. Há também um idoso de 82 anos que morreu no quintal de casa em Illinois. O frio foi causado por um fenômeno chamado Polar Vortex, um tipo de ciclone de grande escala que ocorre perto dos polos geográficos de um planeta. As temperaturas congelantes estão provocando uma série de problemas por todos os Estados Unidos, como cancelamento de voos e fechamento de escolas. Jornalistas estrangeiros detidos na Venezuela são libertados. Equipes da F1 com colombianos e espanhol serão deportadas
Dupla de francesa do programa de TV Quotidien também voltará a Paris. Guaidó denuncia a intimidação das forças de segurança contra sua família. Segundo o líder da oposição, agentes foram até a sua casa e perguntaram por sua mulher. Neste momento, a ditadura acha que vai nos amedrontar, disse durante ato em universidade em Caracas. Guaidó convocou uma manifestação no sábado em apoio ao prazo europeu que expiraria no domingo. Enquanto isso, o governo pediu a seus partidários que protestem para celebrar os 20 anos da Revolução Bolivariana, liderada pelo falecido Hugo Chávez. Agora 6h39 em Manaus. Assessor de Trump deseja a Maduro aposentadoria longe da Venezuela. John Bolton disse que o presidente venezuelano deveria aproveitar a oferta de anistia feita pela oposição liderada por Juan Guaidó. 4 dias depois de chegarem ao Brasil para oferecer apoio às operações de resgate e ajudar na localização de vítima do rompimento da barragem em Brumadinho, a delegação de Israel irá deixar o país nesta quinta-feira. Os israelenses já deixaram a cidade e receberam uma homenagem no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais amanhã desta quinta-feira, no quartel do 12º Batalhão do Exército Brasileiro em Belo Horizonte. Mesmo com as críticas, os israelenses localizaram 15 corpos nas primeiras 24 horas de trabalho, segundo informação divulgada pelo Corpo de Bombeiros. Até o momento, nenhum balanço oficial foi feito sobre a operação israelense em solo brasileiro. Antes da tragédia de Brumadinho, a Vale já sabia que um eventual rompimento da barragem no local destruiria as áreas industriais da mina de Córrego do Feijão, incluindo o restaurante e a sede da unidade, onde estava parte dos mortos e desaparecidos. A informação consta do plano de emergência da barragem de 18 de abril de 2018. Procurada desde segunda-feira, a mineradora se recusou a encaminhar o documento obtido pela Folha de São Paulo, junto com um dos órgãos oficiais encarregados de recebê-lo. O rompimento da estrutura na última sexta-feira destruiu até as sirenes que deveriam alertar os empregados da companhia. Também matou responsáveis pela comunicação em caso de ruptura. Após 7 dias de busca, 110 mortes foram confirmadas na tragédia em Brumadinho. Outras 238 pessoas continuam desaparecidas após o rompimento da barragem da Vale no Córrego do Feijão. No 8º dia de buscas, os bombeiros devem mudar a estratégia de resgate dos corpos e o trabalho agora dependerá de escavação. A Igreja Matriz de São Sebastião, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, ficou lotada para a missa de 7º dia em homenagem às vítimas da tragédia que se abateu sobre a cidade. Fevereiro começa com um congresso renovado. A Câmara tem o maior número de deputados novatos e de mulheres dos últimos 30 anos. Dos 513 parlamentares que tomam posse hoje, 244 são estreantes. E a bancada feminina terá 77 mulheres contra 51 da legislatura passada. No Senado, dos 54 eleitos que tomam posse, apenas 8 foram reeleitos. E pela primeira vez, um senador declaradamente gay vai tomar posse. Os deputados e senadores eleitos em outubro assumem hoje já a comissão de escolher os presidentes das duas casas do Congresso. Na Câmara, a votação será secreta e a eleição está prevista para começar às 18 horas de hoje. No Senado, o rito ainda não está definido e antes de começarem a votar, os senadores vão debater as regras da votação. Sobretudo se a eleição será aberta ou fechada. Eleito com mais de 4 milhões de votos para ocupar uma vaga no Senado Federal, Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, tomará posse do cargo nesta sexta-feira, sem o mesmo prestígio que tinha em outubro, quando candidatos de diferentes partidos ao governo do estado e à Assembleia Legislativa duelavam publicamente pelo seu apoio. Flávio, que era cotado para assumir a liderança do governo do pai, Jair Bolsonaro, no Senado, se viu obrigado a desmentir boatos de que poderia abrir mão do cargo em função das investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre movimentações atípicas identificadas em uma conta bancária do seu ex-assessor Fabrício Queiroz pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividade Financeira. O líder interino do MDB, José Maranhão, informou nesta quinta-feira que o partido decidiu indicar Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, como candidato da legenda à presidência do Senado. De acordo com Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, que disputava a indicação do partido, dos 12 senadores que votaram, 7 escolheram Renan e 5 votaram nela.
Até o momento, outros 7 senadores já se apresentaram como pré-candidatos à presidência do Senado. São eles em ordem alfabética: Álvaro Dias, do Pódio, do Paraná; Ângelo Coronel, do PSD da Bahia; Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá; Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina; Major Olímpio, do PSL de São Paulo; Regufe, sem partido, Distrito Federal; e Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Após uma reunião entre esses candidatos, Regufe afirmou que os 7 postulantes estão dispostos a manter a candidatura. O atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, é candidato à reeleição. Apontado como favorito nos bastidores, ele foi o candidato que conseguiu abarcar o apoio oficial do maior número de partidos, são 15 até o momento. O STF retomará as atividades também nesta sexta-feira com uma longa lista de ações na pauta de julgamento. Entre as ações que devem ser analisadas nos próximos meses estão a que deve definir se condenados em segunda instância podem ser presos mesmo sem o trânsito em julgado, se o porte de drogas para consumo pessoal é crime e se é permitido o aborto em caso de Zika. Um grupo não identificado atacou na madrugada de hoje a embaixada do Brasil na Alemanha, localizada em Mitte, bairro central de Berlim, destruindo 16 janelas, de acordo com informações dos veículos de imprensa locais. O jornal Berliner Zeitung afirma que os responsáveis pelo ataque, pelo menos 4 pessoas, segundo a segurança do local, quebraram as janelas com barras de ferro e sujaram a entrada principal com tinta rosa, provavelmente utilizando o extintor de incêndio. Além disso, jogaram ovos e utilizaram uma tinta preta para sujar outras partes do local. De acordo com o Berliner Zeitung, o ataque aconteceu por volta de 1h no horário local e os prejuízos podem chegar até 100 mil euros, cerca de 420 mil reais. A segurança do Estado assumiu as investigações do caso, já que pode se tratar de um ato com motivações políticas. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro pede encontro com Renan, escolhido pelo MDB para concorrer ao comando do Senado. A Folha de São Paulo. Como presidente do Senado, Renan discutiu com o JBS nomeação no governo. O Estado de São Paulo. Candidatos avulsos na Câmara põem em risco o acordo de Rodrigo Maia. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Presidente do Superior Tribunal de Justiça manda soltar Beto Richa. O Valor Econômico. Bolsonaro quer reforma da Previdência com equilíbrio e sem retirar direitos. Estado de Minas. Mortes na tragédia de Brumadinho chegam a 110. Desaparecidos são 238. No Recife, o Jornal do Comércio. Sirene de barragem falhou por ter sido engolfada pela lama, diz presidente da Vale. Fortaleza, Diário do Nordeste. Família executada dentro de casa em Fortaleza. Criança e adolescentes são poupados pelos criminosos. As edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Negócios repaginados vencem barreira do modismo. A crítica. Zona Norte, invasão Novo Milênio. Secretaria de Segurança Pública destrói barreira feita por traficantes. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Atenção, motoristas. Não deixe suas